Número. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que é um verdadeiro pesadelo para muita gente. Onde, quanto e como armazenar boletos no apartamento. Se você é daqueles que acumula papéis e não sabe como organizar, esse vídeo é para você. Vou compartilhar dicas práticas e fáceis de implementar para você finalmente se livrar da bagunça de boletos e ter um controle financeiro mais eficiente. Então, se você quer aprender a organizar seus boletos de forma eficiente, não deixe de assistir a esse vídeo até ao final. Alguns dos tópicos que serão abordados: onde armazenar os boletos, dicas de lugares seguros e práticos para guardar seus boletos, quanto tempo guardar os boletos, descubra por quanto tempo você precisa manter os boletos guardados, como organizar os boletos, aprenda a organizar seus boletos por data, categoria ou qualquer outro critério que funcione para você, como digitalizar os boletos. Descubra como digitalizar seus boletos para economizar espaço e facilitar a organização. Bônus: no final do vídeo, vou compartilhar um modelo de planilha para você controlar seus boletos de forma ainda mais eficiente. Então, não perca tempo. Assista ao vídeo agora e comece a organizar seus boletos de uma vez por todas. Link do vídeo. Espero que gostem. Até a próxima. Quem não ama o aconchego de um lar quentinho no inverno, com o aroma delicioso da conservas caseiras no ar? Mas onde e como armazenar esses tesouros culinários no seu apartamento? Se você tem a sorte de ter uma varanda ampla e ensolarada, parabéns! Ela é o lugar perfeito para armazenar suas conservas. Mas se o espaço é limitado, não se preocupe, existem outras opções. Sob a janela, aproveite o espaço embaixo da janela para criar uma pequena despensa. Instale prateleiras resistentes e guarde seus potes de conserva ali, longe da luz solar direta. Despensa. Se você tem uma despensa, ela é o lugar ideal para armazenar suas conservas. Mantenha-a fresca e seca, e organize seus potes de forma que fiquem facilmente acessíveis. Um mezanino. Se o seu apartamento tem um mezanino, ele pode ser um ótimo lugar para armazenar suas conservas. Instale prateleiras ou armários e guarde seus potes ali, longe da umidade e do calor. Tambores em frente à porta de entrada. Se você tem um espaço vazio em frente à porta de entrada, aproveite-o para criar uma pequena despensa. Instale tambores de plástico resistentes e guarde seus potes de conserva ali, protegidos da luz solar e da chuva. Gabinetes. Prateleiras. Se você tem espaço sobrando em seus gabinetes ou prateleiras, aproveite-o para armazenar suas conservas. Mantenha os potes longe da umidade e do calor. Outros lugares isolados. Qualquer lugar fresco, seco e escuro pode ser usado para armazenar suas conservas. Por exemplo, você pode guardá-las em um armário embaixo da pia, em um canto do quarto ou até mesmo em um baú antigo. Lembre-se de sempre verificar o rótulo de cada conserva para saber qual é a melhor forma de armazená-la. Com um pouco de criatividade e organização, você pode armazenar suas conservas caseiras de forma segura e eficiente, garantindo que elas estejam sempre prontas para aquecer o seu inverno. A varanda ou lojia pode ser um ótimo lugar para armazenar alimentos de inverno, desde que seja um espaço fechado e protegido do sol e da chuva. Se a sua varanda ou lojia não tiver essas características, você pode instalar uma cortina ou toldo para protegê-la. Os alimentos enlatados podem ser armazenados em temperatura ambiente, desde que sejam mantidos em um local fresco e seco. Evite armazená-los em locais úmidos ou quentes, pois isso pode fazer com que os alimentos estraguem mais rapidamente. A carne enlatada pode ser armazenada por até 2 anos em temperatura ambiente. Após abrir a lata, a carne deve ser transferida para um recipiente de vidro ou plástico e refrigerada. Legumes e frutas salgados, azedos e em conserva podem ser armazenados por até 1 ano em temperatura ambiente. Após abrir o frasco, os alimentos devem ser transferidos para um recipiente de vidro ou plástico e refrigerados. Legumes marinados podem ser armazenados por até 6 meses em temperatura ambiente. Após abrir o frasco, os alimentos devem ser transferidos para um recipiente de vidro ou plástico e refrigerados. Compotas e compotas podem ser armazenadas por até 1 ano em temperatura ambiente. Após abrir o frasco, as compotas e compotas devem ser transferidas para um recipiente de vidro ou plástico e refrigeradas. Cogumelos enlatados podem ser armazenados por até 2 anos em temperatura ambiente. Após abrir a lata, os cogumelos devem ser transferidos para um recipiente de vidro ou plástico e refrigerados. Frutos e legumes secos podem ser armazenados por até 6 meses em temperatura ambiente. Após abrir o pacote, os frutos e legumes secos devem ser transferidos para um recipiente de vidro ou plástico e armazenados em um local fresco e seco. Depois de abrir o frasco,
Os alimentos enlatados devem ser transferidos para um recipiente de vidro ou plástico e refrigerados. Isso ajudará a manter os alimentos frescos por mais tempo. Armazene os alimentos enlatados em um local fresco e seco. Evite armazenar os alimentos enlatados em locais úmidos ou quentes. Após abrir o frasco, transfira os alimentos para um recipiente de vidro ou plástico e refrigera. Não consuma alimentos enlatados que estejam estragados. Espero que essas dicas ajudem você a armazenar seus alimentos de inverno de forma segura e eficiente. Lembre-se de que é importante armazenar os alimentos enlatados em um local fresco e seco, e de transferi-los para um recipiente de vidro ou plástico após abrir o frasco.